Amazônia, uma bem linda floresta, com árvores, com biodiversidade, com animais. E eu pergunto-me como é que funciona esta floresta? Como é que funciona o meio ambiente, o ambiente desta floresta? Porque não sei se vocês sabiam, mas se eu quero plantar um árvore novo em meio da Amazônia, desta floresta, é a mesma floresta que decide se esse árvore vai crescer ou não. A floresta tem ligações, se comunica. A floresta fala entre si. Isto parece uma ideia muito bonita e abstrata, mas está evidenciada. Há estudos que falam que uma floresta tem ligações elétricas pelas raízes. Como as raízes podem fazer ligações diretamente com polaridades elétricas para crescer, para manter-se ou para decidir se querem ter um novo árvore ou não. Imagine, isto é muito importante porque agora muitos campos de engenharia estão trabalhando com isto porque podem utilizar estas conexões elétricas de uma floresta para depois facilitar recursos naturais para a energia. Imaginem, se uma Amazônia, uma floresta, pode fazer isto, o que não pode fazer o corpo humano? Faz sentido, o corpo humano também há ligações elétricas entre os tecidos, tem comunicações. Somos seres bioelétricos, que terminam depois na química. Mas está demonstrado cientificamente que a bioeletricidade é o que move o corpo. Antes da bioquímica está a bioeletricidade. Isto está demonstrado em muitos estudos desde os séculos XIX e XX, e agora também com novos estudos com Michael Levin na Universidade de Harvard, que falam que a bioeletricidade é a nova clave, a nova variável que podemos utilizar para o enfoque dos tratamentos de patologia. Isto é assim, há estudos que já estão utilizando diferentes polaridades para controlar a metástase e os tumores. Estudos em câncer que estão vendo que os cambios de polaridade no câncer é a clave para poder controlarlo. Isto é muito interessante, porque se realmente um câncer tem falhos, tem problemas elétricos, podemos considerar que a dor é como uma disfunção elétrica? Eu acho que sim. E a ciência está demonstrando isto. Porque nós, no campo de dor, normalmente pensamos muito na bioquímica, que é importante. Mas eu acho que devemos pensar um pouco mais cedo, antes da bioquímica, que é a eletricidade. Então, se a dor, uma disfunção elétrica, pode ser uma chave para pensar outras maneiras de enfocar o dor e de focar os tratamentos. Já há estudos que falam de como a bioeletricidade e como a dor está influenciada diretamente por mudanças elétricas em lesões, em patologias ou em doenças. Isto está demonstrado. Sabemos que temos bioeletricidade nos nervos, que é o mais importante, no sistema nervoso central e periférico, pero temos eletricidade também no ADN, na genética. Temos eletricidade que está demonstrada na produção de colágeno. Por exemplo, quando uma célula quer fazer uma mitose ou meiose, deve dividir sua parte em diferentes polaridades para poder fazer a divisão. Se estas polaridades não estão bem controladas, não se faz. É muito interessante. E ainda, além disso, a pele também tem bioeletricidade, tem cargas. Por isso, há muitos tratamentos que podemos fazer através da pele, porque é a primeira parte bioelétrica do corpo. E outra pergunta. Se a dor é uma disfunção elétrica, podemos considerar que a dor é uma disfunção autonômica? Isto já se demonstrou muito nestas palestras, neste congresso, que muitos companheiros, muitos colegas estão falando sobre a influência do sistema nervoso autônomo no dor, de como o sistema nervoso influi sobre o sono, sobre a dor, sobre a fadiga, sobre as emoções. Se está falando também de como influi sobre hormonas. Estive esta manhã numa palestra compartida com diferentes companheiros que falávamos de sono e como as hormonas influem diretamente nesta regulação elétrica e regulação de dor.
Y esto es así, efectivamente. En este estudio, que es muy interesante, que es del 2023, el año pasado, establecieron unas diferencias entre el sistema simpático y parasimpático y cómo influyen directamente nos tecidos neurales. E se falamos de dor e sistema nervoso autónomo, o que falou o meu colega Nelson, fight or flight, ou luta ou fuga ou luta, isto é uma ação diretamente sobre o sistema nervoso autónomo, especificamente sobre o simpático. Mas se falamos de nervios craniais, falamos de vago, de neuromodulação, de tratamento com vagos, falamos do sistema nervoso autónomo. Se falamos das mudanças que acontecem quando temos um paciente com dor crônico, como pode ser o aumento da noradrenalina, da acetilcolina, dos estados noradrenérgicos, falamos de simpático. Se falamos de receptores muscarínicos, nicotínicos, el control destes receptores, seguimos falando de sistema nervoso autónomo. E já, se consideramos os centros superiores de regulação do sistema nervoso autónomo, como o hipotálamo, o sistema límbico, a ínsula, estamos em alterações autonômicas totalmente. É muito interessante porque este conhecimento que agora temos, neste último artigo de 2023, eram coisas que já Descartes, no século XVII, pensava. Esta imagem, eu gosto muito desta imagem, que representa o dolor nociceptivo, foi feita no século XVII. Como Descartes, nesse momento, já pensava que o dor tinha uma conexão direta no sistema nervoso central. Mas o mais interessante é que ele já considerava que havia uma conexão direta com a médula espinal. É fantástico, como já se pensava isto. Agora, afortunadamente, já mostramos todas essas conexões. É mais complexas e, afortunadamente, muita mais informação. Como é todo este complexo de conexões do dor no sistema nervoso central que implicam a corteza, as sistemas centrais, a parte autonômica e como também com estimulação, sobretudo de partes que são aferentes do sistema nervoso autonômico, como é o vago, podemos fazer inputs eferentes que podem fazer modulações no sistema nervoso central. E aqui está, esta imagem de Descartes, que eu gosto muito, é de um artigo científico, e como agora podemos, com a informação que temos, podemos focalizar aqui nesta imagem as diferentes partes ou variáveis, fatores que estão dentro de um paciente com dor crônico. Podemos falar de estresse, de memória da dor, de experiências, muito importante, que os psicólogos trabalham isto muito profundo. Podemos falar de plasticidade cortical, de sensibilização central, sensibilização periférica e como podemos modular ou inibir ou ativar os sistemas de ativação descendente. Mas se queremos trabalhar pouco a pouco com estes fatores, o que podemos fazer? Que tipos de neuromodulação podemos fazer? Porque a neuromodulação não é só elétrica. A neuromodulação é todo tipo de tratamento que nós podemos fazer para mudar patrões do sistema nervoso, neste caso, mais focalizados no autônomo, que pode ser a chave para trabalhar com dor crônico. Se queremos trabalhar sobre experiências, estresse, os psicólogos fazem um trabalho maravilhoso. Há estudos que confirmam que a tolerância ao estresse, a intolerância ao estresse fazem que o dor se controle pior. Como tem estresse ao longo do tempo, pode fazer que o dor se acrescente. E vice-versa também, como ter dolor pode fazer que estemos mais estressados ou com mais depressão. Volvemos a falar do sistema nervoso autônomo. Se vamos a trabalhar mais sobre modulação descendente, sensibilização central, periférica, o que está mais demonstrado são as microcorrentes, que já o meu companheiro falou também esta manhã. As microcorrentes, que são correntes muito pequenas, por debaixo de 1 miliampério, falamos de microampério, e por debaixo de 10 hertzios. Por quê? Porque é a linguagem que podemos falar com o sistema nervoso autônomo, com as fibras B e as fibras C, que casualmente as mesmas fibras C do autônomo são as fibras de dor. Já este ano se demonstrou que as fibras de dor C são sempre autonômicas. Aí está a chave. Na última revisão de 2023 de Lancet, muito interessante, fizeram uma revisão completa de todos os tipos de neuromodulação elétrica
que utilizam microcorrentes, que são a linguagem mais específica para o dor. Depende do que queramos fazer, podemos trabalhar mais a nível local, com estimulação periférica, com transcutânea. Podemos trabalhar também de forma quirúrgica, podemos trabalhar sobre bloqueios de gânglios ou neuroestimuladores quirúrgicos na medula espinal. Também toda a estimulação da corteza, tudo que tem a ver com a neuromodulação transcranial. Também nesta revisão fizeram este estudo relacionado somente com a dor. Depende do que queramos fazer e depende das patologias, temos alguns dispositivos de neuromodulação que estão mais validados que outros. Mas agora, afortunadamente, há novas ideias e inovações e nós, no nosso laboratório em Espanha, em Las Palmas, estamos trabalhando com um novo tipo de neuromodulação, que é a neuromodulação não invasiva nessa. São, de fato, microcorrentes, mas neste caso tem uma coisa um pouco diferente das outras, que podemos modular por via periférica, sensibilização periférica, para chegar a vias centrais. Então, podemos trabalhar o mesmo que podemos trabalhar com as outras, mais a parte autonômica, porque é uma neuromodulação específica do autônomo. Podemos trabalhar a parte mais sistémica, bioquímica, elétrica, nervosa, mas podemos trabalhar também com ela a parte mais emocional, porque o sistema nervoso autônomo está controlado por o sistema límbico. Então, temos estudos em diferentes campos com neuromodulação nessa, o que temos resultados no dor, resultados no estresse e depressão e com o sono. Porque, além disso, o sono é também uma maneira de neuromodular, não só com microcorrentes recessas, sino também, simplesmente, com dormir melhor, já modulamos o dor. Para ter um bom controle do sono, devemos ter um sistema nervoso autônomo equilibrado, balanceado. Se não temos um correto balance entre simpático e parasimpático, não podemos entrar a fases não REM e REM, porque o sistema nervoso autônomo é que controla o que acontece durante a noite e o controla que podamos dormir corretamente. Obviamente, já está demonstrado, e estivemos falando disto aqui no nosso congresso, que o paciente com dor tem sempre problemas de sono. Então, o sono vai ajudar a neuromodular o dor em diferentes aspectos, combinando a parte nervosa com a parte emocional. Já sabemos também que dormir mal tem uma afetação direta sobre o aumento de cortisol, aumento de orexina, que são precursores do dor, e como isso também diminui a inibição desse acidente do dor. É uma conexão direta emocional e nervosa com dor e sono. Mas, finalmente, depois de toda esta informação, eu pergunto-me, agora, o que devo fazer com meu paciente de dor crônico? Como devo enfocar? Primeiramente, a avaliação é muito importante. Devemos fazer uma boa avaliação, evaluar bem o paciente, utilizar testes e escalas objetivas validadas para ver. E também conhecer a história do paciente. Esta manhã falava com uma colega, na palestra anterior, que ela trabalha muito com fibromialgia. Ela dizia-me, deves ficar 1 hora para ouvir a história do paciente. Se não tens informação sobre a história do paciente, não tens nada. A informação, a entrevista, a história, que aspectos não só nervosos, porque a vezes queremos trabalhar sobre os aspectos nervosos locais, mais químicos, sino também conhecer os aspectos emocionais. Porque a vezes, por muito trabalho que fazemos de forma local ou nervosa, se não temos controlado a parte emocional do paciente, não fazemos nada. Então, o que devemos fazer se queremos pensar em todos estes fatores e trabalhar sobre todos os fatores? Combinar. Fazer uma mescolança. Fazer uma combinação de diferentes tratamentos e enfocar o paciente de diferentes maneiras. Enfocar-lo de maneira integral. Que às vezes podemos fazer nós sozinhos. Não. Precisamos de equipa, precisamos de colaborações, precisamos de multidisciplinariedade. Porque às vezes, eu sou fisioterapeuta, trabalho muito com pacientes de dor crônico, fibromialgia, esclerose múltiple, agora mais na linha do sono, mas muitas vezes não consigo fazer tudo isto eu sozinha. Tenho companheiros, colegas psicólogos, nutricionistas, deportivos, porque o paciente, se tem dor crônico, e já confirmamos que o dor crônico tem diferentes fatores,
o tratamento se debe enfocar desde os diferentes factores, senão não faz sentido. Além disso, meditação, controle da respiração, controle do parasimpático, relaxação, diminuir os níveis de cortisol ou de estresse do paciente, mandar acompanhar ao psicólogo para que possam resolver os problemas, os traumas. Nutricionistas, às vezes a nutrição, a microbiota. Ontem falávamos de como o microbioma tem uma ligação muito íntima com dor e inflamação. Às vezes a chave está aí. E por muito que eu faça tratamentos de fisioterapia ou o que seja, se não controlo esta parte, não vou ter sucesso. Por supuesto, exercício. E depois posso adicionar neuromodulação elétrica. Depende o que tipo de controle de dor e que tipo de patologia tem o paciente, posso controlar e posso elegir o tipo de neuromodulação que mais sucesso ou que mais efetiva pode ser. Então, para finalizar, eu proponho uma nova descrição, uma nova ideia para centrar a definição de dor. A dor como uma disfunção global, autonômica e elétrica. Muito obrigada.